aqui do Brasil, claro que estão voltadas ainda para o cenário econômico, Cláudio Humberto. O presidente Lula ontem falou ao lado do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e garantiu autonomia ao presidente do BC. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Pois é, a gente não sabe o que é que o presidente entende como verdadeira autonomia, né, entre aspas, do Banco Central. Foi curiosa foi interessante, né, essa intervenção do presidente, esse evento, digamos assim, que ele promoveu o Bolsonaro de live, né? Lembra disso, Pedro? O Sônia, é aquele mesmo formato, né, que o Bolsonaro usava, colocava mesmo, gente. verdade. Só faltou ali os sinais, né? Mas aliás, eu nem sei, não tinha, né? Não tinha um intérprete de sinais, mas é exatamente aquele padrão Bolsonaro de educação, né? O que foi muito interessante. Boa É interessante também. Hã? Boa observação sua, não tinha pensado, mas agora que você está falando, eu tô formando a imagem na cabeça aqui, é bem parecido mesmo com o que o dia semanalmente com os seus ministros. Exatamente. E foi uma evolução naquela época do padrão Estado Islâmico de comunicação que o Bolsonaro adotou, né? Aquela coisa tosca, né? Que acabou ganhando uma certa, né, sofisticação quando passou a ser as lives passaram a ser transmitidas da biblioteca do Palácio Alvorada. Pois bem, foi o que fez ontem o presidente Lula. É importante que ele tenha feito isso, porque há uma apreensão generalizada no país sobre que tipo de presidência fará Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. Ele tem se comportado de maneira irrepreensível até agora, desde quando foi indicado diretor do Banco Central. Depois ele foi indicado presidente do Banco Central. E tanto como diretor como presidente, ele se ouve muito bem, né, Pedro? Não há o que dizer com relação a ele, e inclusive não só o Galípolo, como os demais diretores nomeados pelo presidente Lula, votaram sempre com unanimidade no apoio ao presidente que deixa o cargo no próximo dia 31, que é Roberto Campos Neto. Sempre, né? As decisões do Banco Central têm sido unânimes, até para a proteção da instituição, né? A gente sabe que o presidente Lula não interferiu no Banco Central porque não tinha voto para isso no Congresso Nacional. Mas bem que ele gostaria, né? Quando ele disse que o Galípolo será o maior presidente do Banco Central, não sei o quê, é um pouco tentando dar resposta àqueles que lembram sempre que o Roberto Campos Neto ganhou 3 vezes o prêmio de melhor presidente de Banco Central do mundo, né? Tem aí uma premiação, uma espécie de Oscar desse segmento, né? Que é uma coisa muito exclusiva, né? Enfim, há muitos países, inclusive, que não têm Banco Central, mas os que têm são organizados, eles se falam e se encontram, tem eventos e tem também essa premiação aí que também foi conferida a Roberto Campos Neto. A importância da fala do presidente é porque, afinal de contas, ele fez um gesto ali, digamos assim, para o mercado. Ele que desdenha do mercado, ele nem sabe direito o que é mercado, mas ele acha que mercado é um bicho de 7 cabeças, né? Alguém do mal, etc. e tal, quando na verdade quem está fazendo mal à economia é ele próprio, o presidente da República, com essas declarações, com esse comportamento, né? Em nenhum dos países que tem Banco Central mundo afora, e a maioria, né? Muitos outros países pequenos recorrem a outros bancos centrais para fazer a gestão da sua política monetária. No Brasil, o Brasil é um grande país, tem o seu próprio Banco Central, mas nunca antes da história deste país um presidente da República atacou tão violentamente a autoridade monetária. Impressionante isso, né? É algo que mostra como o presidente, embora esteja no seu 3º mandato,
só pode ser produto do desconhecimento, né, do papel do Banco Central. Ele não, ainda mais o Banco Central agora autônomo, né? O presidente não tem que conceder autonomia ao Banco Central, porque isso já está previsto em lei. O que o presidente também precisa fazer é mais do que esse tipo de pronunciamento. Ele precisa mostrar na prática o seu compromisso com a independência do Banco Central. Porque enquanto ele disse isso, a deputada Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, muito ligada ao presidente Lula, continua trabalhando e se pronunciando com entusiasmo sobre o fim da autonomia do Banco Central. Ela é relatora da PEC do atraso, que é como se denomina essa proposta de emenda constitucional que pretende acabar com a autonomia do Banco Central conquistada a duras penas. Portanto, o presidente, além dessas palavras gentis que ele disse ontem, ele precisa também chamar na chincha a presidente do seu partido dizer para acabar com isso, né? Ele tem que sinalizar claramente para o país e para o mundo que respeita a lei ou o que dispõe a Constituição sobre a autonomia do Banco Central.